Então, assim, boa noite a todos, né? Mais um Meetup do Agiliza Ceará. Eu tentei rascunhar alguns pontos para falar do Agiliza, né? Não tem aquela chamada assim top ainda, mas algum momento vai ter, tá bom? Mas só para compartilhar quem é o Agiliza. O Agiliza Ceará é uma comunidade do Ceará, né? Por isso o nome. Hoje a gente já tem 220 integrantes, né? Como sempre, qualquer outra comunidade, nem todos são ativos, né? Ativos que eu falo que participam, trocam ideias, experiências, né? Estão realmente afinto na comunidade. Mas, enfim, então, a Agilize nasceu em 2017, já tem 4 anos. Eu não sou o fundador, né? Não sou o dono da Agilize, por ser uma comunidade, todos são realmente... tem um pouquinho do Agilize, né? Então, é uma colaboração mútua. Estou à frente um pouquinho de puxar os meetups, eu acho que desde a pandemia, um pouquinho antes, né? Então, tem um tempinho, a Anne já participou antes, já conosco. E foi um imenso prazer tê-la a primeira vez com a gente, agora voltando. E voltando com um pedido da comunidade, né, de assuntos assim em relação à transformação digital. Mas, enfim, eu anotei alguns pontos aqui. Então, a comunidade ela é focada em compartilhar agilidade, compartilhar experiência, compartilhar dores, problemas, que tem bastante. Então, que eu fico bem empolgado quando eu vou participar, agora não, que eu parei um pouquinho, né, de entrevista de emprego, e quando falam de problemas, né, o que não deu certo, aí sim, aí me instiga mais de compartilhar, porque problemas tem com todo mundo. E, enfim, então a comunidade está aí para compartilhar. Tem pessoas também de Portugal, de outros estados. Também temos do Rio, São Paulo, Porto Alegre, Bahia, né? Conterrâneos aí nordestinos. Enfim, então, esse é o Agile do Ceará. Então, com vocês, tenho a honra de chamar a Anne Lise Klipp, que eu compartilhei, e é verdade, né? Foram as pessoas que há alguns anos atrás eu mesmo pedi para ela dar uma olhada no meu LinkedIn, o que eu podia mudar, na nível de certificação, currículo também, né? Então, pedi bastante ela, tanto que um ponto que ela falou muito, ainda tenho gravado lá, é bom que tem meu registro, né? Não, tem só a parte de mentor, por ficar realmente botar em prática, foi tu realmente entregou de valor e tudo. Então, é um ponto que eu levo muito para mim. Aí ficou rico e esqueceu dos pobres. Enfim, entendeu? Então, por isso que eu falo muito que a Anne é uma das minhas mentoras, né? Por mais que é bem pontual, porque ela tem muita coisa para fazer também. E se tornou minha amiga, né? Então, tenho a honra de... Anne, o palco é teu, compartilha o que você achar necessário, tá É um bom? amigo flamenguista que não desceu, mas tá tudo bem. Né? E nesse ano tem mais 3 títulos chegando, enfim. Ah, Jesus, ninguém suporta, olha. Vai dar certo, né? Depois eu compartilho aí com alguns amigos palmeirenses aí que estão indignados. E Coitado do atleticanos que eu conheci pessoal. há pouco tempo. Mas tudo bem, Anne. Fique à vontade, tá bom? Como a gente tinha falado há pouco tempo, não tem nada de slide, aqui é um bate-papo mesmo, informal, mas o ponto é conteúdo e experiência, tá bom? Então, Anne, Falou. obrigado. Boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui. Eu fico feliz de participar dessas comunidades que surgem, né, pelo país afora, e pensar que quando a gente começou não tinha nem material para a gente estudar sobre agilidade, não tinha muita coisa, a gente teve que desbravar isso aí, a gente trocava muita figurinha, né? O Magno, o Panuel Pimentel, o Yoshima, o Alisson Vale, que nem morava aqui, né? Morava fora, então a gente trocava muito, e agora poder ver as comunidades aí surgindo, e eu sou uma pessoa que eu sou muito a favor da comunidade. É até engraçado que outro dia me perguntaram, poxa, você não vai no Agile Brasil? Eu falei, não, eu já fiquei no Agile Brasil há muito tempo, agora tem que vir a galera nova, né? Tem que renovar, eu sou a favor da renovação. Hoje eu até falei com o Edson, não quero falar de agilidade não, me coloca para falar de outra coisa, né? Mas eu fico muito feliz pelo fato de ver que realmente quem apostou isso lá no passado, né? Eu já trabalho com agilidade há 13 anos e 26 anos com TI, mas a gente vê que realmente isso era o futuro e vê que agora está acontecendo de fato e vê que as pessoas estão vendo valor. Então, isso traz muita alegria para a gente. E a comunidade, ela é muito forte, né? Eu sempre acreditei muito na comunidade, é um trabalho muito cooperativo, onde a gente troca muito conhecimento, muita informação, cria vínculos, né? Eu falo que
A minha vida profissional ela foi toda baseada na comunidade, porque eu ia fazer um curso, encontrava a pessoa, tem uma vaga, Annelise, você tem que ir para lá para a minha empresa. E aí eu falo, não, cara, eu me inscrevo lá, e lá ia eu para a empresa. Aí eu ia para a empresa, ia fazer outro curso, conheci uma outra pessoa, não, você tem que vir para a minha empresa. Então, você vai sendo levada, né? E eu falo isso, a conexão, ela tem os seus valores, né? Tanto é que você, quando gosta de compartilhar algo ou conviver com uma pessoa, você quer levar ela para o seu dia a dia. Ao contrário, também pode acontecer, né? De você falar, nossa, essa pessoa mandou currículo para cá, não quero ela não gostei dela, né? Mas tudo é o fator humano. Então, eu acho que a gente teve uma divisor de águas aí que eu vejo em 2020, que ficou muito banalizado o ágil, e eu acho que teve muito ranço, muitas pessoas venderam o ágil de uma forma errada, e aí venderam mesmo, foi uma venda, né? E agora parece que o mercado está colocando os pingos nos is e está sabendo separar o joio do trigo. E é muito engraçado que quando eu falo assim, não, agora parou, né, as palestras, agora vai parar a procura, né, tá todo mundo encaminhado e começa tudo de novo. Então é bacana fazer parte disso, né, de estar no antigo, trazer a experiência, mas também poder estar no novo. E isso a gente tem que ter, que é adaptação, né? É um dos valores lá, a transparência, a inspeção e a adaptação. E é engraçado que eu vejo assim, como a pessoa pode falar ou vender agilidade se ela realmente não se adapta? As pessoas têm que se adaptar ao que ela faz e não ela se adaptar ao ambiente, ao cenário. Então, para mim, a agilidade é 100% comportamental, é 100% humano. E é engraçado que quando eu comecei a trabalhar com agilidade, eu falava isso lá com o pessoal das antigas e falava, Annelise, para com isso, você está puxando sardinha para o seu lado só porque você gosta de conversar, gosta de fazer evento, estar com as pessoas. E aí hoje eu vejo o pessoal falando de Agile Coach, eu falo, que bom, foi tocado, né? O coração tocou essa pessoa. Porque a gente vem de uma visão muito técnica, né? Eu fui desenvolvedora durante muitos anos, venho da área de TI, então a gente fica assim, balela, né? Ficar falando, né? Quantas vezes a gente já viu o nosso amigo lá dando pancada em cima de gestor, de líder, falando mal, né? Cara, não tem. Liderança sempre vai ter, sempre tem que ter uma pessoa representando um time, sempre tem que ter uma pessoa removendo os impedimentos. A forma como a pessoa vai fazer essa liderança é que modifica, né? Que diferencia ela do mercado. Então, é muito evolutivo, a gente aprende muito, e eu acho que a gente nunca para, eu acho não, né? A gente nunca para de estudar e nunca para de mudar, né? Eu vim de várias áreas, hoje eu estou trabalhando como head de produtos e serviços digitais numa multinacional, é um desafio enorme, porque a gente é um distribuidor de tecnologia, de produtos e serviços de tecnologia, é um boom de mercado, então você tem um produto que vende muito, mas ao mesmo tempo você tem que organizar a casa para poder vender mais, mesmo tendo um produto que vende. Então você vê que muda a época, a metodologia muda, mas os desafios continuam, a gente continua aprendendo muito. Então é muito gratificante e eu fico feliz de estar sempre aqui com vocês, é uma alegria muito grande. Fique à vontade, viu, hein? E aí, vamos muito lá, né? bom. É interessante ouvindo a Annelise falar, né, dessa trajetória, Annelise. Eu tive uma trajetória que foi ainda na época do Carlos Magno, mas, sei lá, 2008, eu acho que eu tirei minha certificação de Scrum Master com o Magno, que era AdaptWorks, né? Alexandre Magno. Desculpa, Alexandre Magno, exatamente. Só que naquela época, o movimento que tinha do tradicional para o ágil não era um movimento consciente, era um movimento meio que rebelde. Sim. Do tipo, cara, eu não aguento mais esse negócio de documentação, então eu quero ir para um negócio que não tem documentação. Essa era a visão, né, embrionária, né, e obviamente errada, que se tinha naquela época, né? E aí o que existia? Existia uma rixa, né, muito grande da galera do PMI com o movimento agilista, né? Por quê? Porque o movimento agilista, naquela ocasião, né, em 2008, era um movimento de rebeldia.
Ele não era visto como um movimento sério, né? Até porque era muito embrionário e ninguém tinha essa visão clara do que era, né, o movimento, né? E é bonito ouvir você falar do que aconteceu ao longo do tempo, né? Aquilo que no começo era desacreditado e realmente, olhando em retrospectiva, não tinha como ser diferente, porque não tinha maturidade, era uma criança que estava nascendo, com muitas distorções, né? Se falava da história do Scrum But, né? Se não fizer uma reunião em 15 minutos, se der 20 minutos, não é Scrum. Enfim, tinha uma série de anomalias, né, que existia, né? Mas é muito bom ouvir você que trilhou uma trajetória, diferentemente de você. Eu parei, eu fiquei muito tempo ainda no tradicional, mesmo tendo bebido ali na fonte, mas fiz algumas tentativas, mas como não tinha muita... E na época, né, os movimentos mais fortes eram no eixo São Paulo, Rio, né? Aqui no Ceará não era tão forte, embora tivesse aí algumas iniciativas importantes, né? Mas não era muito forte, né? Com consistência, que eu digo, né? Era Deixa tudo de muito conversa, rapaz. não Deixa era, de, cara. deixa Você de é dessa mentir. época. Não, A Annelise, a é Annelise verdade, cara. conhece. Não Ó, tinha. Não o tinha, Thales cara. Ninguém tinha Clares. A Annelise, experiência, Ari. Ninguém a Já tinha Annelise, começamos o experiência. debate, vamos lá. a Annelise Ninguém tinha conhece o experiência. Thales, que começou com Né? a Fortes aqui. Em 2004 já fazia XP. O Vinícius Teles vivia fazendo treinamento aqui em 2005, 2006. O Yoshima vivia em 2007, 2008 aqui. O Mas era Alexandre muito Magno... cedo, Ari. Não tinha consistência, cara. Não tinha, era muito cedo, todo mundo estava aprendendo, né? Acho que a gente tem que reconhecer isso. O Paulo Furtado, que a Annelise conhece o Paulo, está lá pela Austrália. A gente trabalhou junto em 2009, 2010, fazendo agilidade aqui. A gente fez agilidade 2010, 2011 na UFC. Você sabe disso, né? O Atlântico, ele é pioneiro em agilidade também. Começou quem estava fazendo, Ari, estava levando a sério, mas quem estava de fora olhando, estava coisa de comer ou de passar no cabelo. Inclusive, a gente fez um Agile Brasil em 2010 aqui, que foi o primeiro Agile Brasil que a gente profissionalizou mesmo, que tinha uma equipe de marketing e tal, que fez fundo de reserva. Teve mais de 1.000 pessoas no Agile Brasil aqui. A gente fez 2011. 2010, a gente fez Maré de Agilidade junto com o Manuel, com o pessoal da CIA Tecnologia. 2009, a gente fez Maré de Agilidade. A gente tinha um grupo Scrum Fortaleza forte aqui. Tinha um XPCE. O Milfon é referência em XP, em agilidade. Está aqui em São Paulo faz muito tempo. O Chico Barroso também. A comunidade do Ceará, fora de São Paulo, junto com o pessoal do Tassafo de Belém, Sim. Cara, sempre foram muito fortes. Desde 2009, pelo menos, a gente começou um movimento forte. Vou pegar um pouquinho esse ponto agora aí também do Ari, já que eu estou, como diz um colega meu, né, do Pipoca Ágil, né? O Ibson, né? Sim. Mas eu entendo, Edson. Assim, você não estava no contexto, né? Eu entendi o que você está falando. Eu só acho uma distorção dizer que no começo de qualquer movimento você começa forte. Para mim não faz sentido isso. Mas se você mas a comunidade aqui era forte, cara. A gente ia para a Agile Brasil todo ano com 40 pessoas, 30 pessoas, para TDC com 50, 60, para Kikon com 60, 70, 80 pessoas. As caravanas eram muito fortes. Teve época que aqui era acho que eu não vejo mais esse movimento, né? O Alisson aí está puxando agora, mas a gente tinha comunidade de Java, comunidade de Ruby, comunidade de Python, comunidade de JavaScript, e tinha evento toda semana e as comunidades se comunicavam. E a gente fazia engenharia de software ágil. Todos esses eventos falavam de BDD, TDD, ATDD, integração contínua. Coisa que se perdeu hoje, no geral, ninguém fala mais de agente software. Acho que eu ia falar um pouquinho, Dari, porque assim, ó, falou, até no Agile Brasil eu comentei, tu tinha falado, né, e busquei no Google, né, uma foto bem antiga, até um Chico da Forte Brasil, da Forte Tecnologia, né, falando com ele também, do primeiro Agile Brasil que teve aqui em Fortaleza. E assim, o que eu vi foi que perdeu força, né, deu um boom, né, passou um tempo legal, mas eu nem conhecia ainda. E eu da parte de Java, sim, porque eu trabalhava com tecnologia há 12, 13 anos, então tinha alguns colegas meus que estavam envolvidos.
Só que se eu pegar os últimos 7, 8 anos, ele veio perdendo força e hoje realmente, assim, eu não vejo, assim, a opinião do Alisson falando, né? Eu não vejo Verdade, ó. realmente essas comunidades afinto. É tanto que um ponto que eu botei no Agilisas, né? Ceará, um tempo atrás, foi, é uma comunidade que vocês conhecem, né? Lembro, o Ari até comentou comigo também, para a gente envolver, fazer um evento junto, de várias comunidades junto, trabalhando, co-criando, e não apareceu, entendeu? Então, Verdade. assim, o que eu vi, assim, no momento que o Ari, porque eu acho que o Ari estava aí, ainda estava na escola, entendeu? Enfim, sem falar de idade aqui. Mas o ruim foi que perdeu força, né? Deu um boom, né? Muitas comunidades aparecendo, muita força acontecendo. A gente são cabeça chata uma à toa, né? Mas o ruim foi só que perdeu força. Aí concordo eu junto o que o Ed falou junto com o Ari, entendeu? Mas assim, movimentou, todo mundo acordou, né? Até o Orland ativou a câmera dele agora também. Então, para quem chegou há pouco tempo, boa noite. Eu quis só iniciar um pouquinho, já que já iniciou vários pontos aqui. A temática é o seguinte: o tema principal é como fazer uma transformação ágil, engajando pessoas e times com foco na entrega com qualidade. Aí, engajamento, qualidade, a entrega tem que fazer, tem que ter consistência. Onde é que tem isso, hein? Qual é o case, hein? Aqui no Brasil? A gente está trazendo aí para a gente, mas o ponto Tem bastante. o que é transformação digital? Só para a gente tentar nivelar, Anne. No caso, a gente puxar esse gancho e a gente vai co-criando junto aqui. A transformação digital é quando a gente faz a transformação em todos os aspectos que envolvem a empresa. Ambiente, papéis, cargos, tecnologia, negócio, infraestrutura, linguagens, tudo que a gente utiliza, máquina, porque você fazer um produto digital e falar que você é digital já está até fora de moda, né? A gente já viu aí que não adianta, né? Eu lembro que quando começou a pandemia, eu botei lá no LinkedIn assim, o que alavancou a transformação digital na sua empresa, né? E aí botei assinada a pandemia, porque ou você entrava, investia e ia atrás no mercado, ou você saía e seguia outro segmento. Então, não tem mais como você fugir disso. E a transformação digital, ela tem diferença da transformação ágil, mas a ágil, ela dá todo esse apoio, esse suporte para o digital. É como se ela fosse o primeiro passo para se chegar a isso. Por quê? Porque a agilidade, a gente muda processo, a gente muda as áreas, como elas trabalham e se intercedem, se intercalam, a gente muda a visão de fazer melhorias e começar a pensar em produtos, o nosso relacionamento com o cliente, com o usuário, com os fornecedores, ela fica mais azeitada, mais próxima, e aí começa a se pensar em trazer produtos que sejam mais digitais, em investir em tecnologia, melhorar o negócio. Então, é um meio. E aí, se você parar para pensar que as empresas que fizeram essa transformação ágil bem feita, começaram a fazer, elas tiveram um gap muito menor para chegar até a transformação digital do que aquelas que tiveram que fazer tudo ao mesmo tempo. E ainda perderam pessoas, né? Porque foi um catacata danado nesse período. E está sendo ainda. Eu agradeço muito as empresas que estão voltando presencial, porque os que não queriam ir para o presencial e para o remoto, eu estou catando tudo para trabalhar comigo. Então, estou muito feliz. Quero que as empresas continuem essa campanha de voltar para o presencial depois de fazer um puto investimento em infra, né, de criar essa disciplina. Então, eu estou adorando. Eu quero mais que elas façam isso aí, que eu roubo os talentos para mim, entendeu? Então, tá ótimo. Na cara de pau, né, Edson? É uma oportunidade, né? Que você está vendo. Não, você pensa assim, a empresa investiu 1 ano e meio, todo mundo trabalhou muito nesse 1 ano e meio, entregou muito mais do que estava previsto, diminuiu a parte de contas a pagar, né? Porque você desalocou muita coisa, e agora volta para o presencial? Como assim volta para o presencial? Né? Você pode voltar para fazer um evento. Eu, por exemplo, vou fazer um evento com a minha equipe em São Paulo em novembro, mas daí você voltar a trabalhar, perdeu um pouco o sentido, entendeu? Claro. E aí os bons talentos que têm empregabilidade não querem voltar, vem comigo que eu estou feliz. E eu vejo muito isso, já tive alguns debates aí de open space, etc., falando sobre essa questão
se tem mais ou menos produtividade voltando para o presencial, né? Para mim, a conta é muito simples, né? O presencial, você tem todo um custo envolvido, né? E a pergunta é, o remoto teve resultado? Cada empresa tem que responder isso. Teve resultado? Teve. O trabalho que o profissional está fazendo, ele está conseguindo fazer de forma remota e está entregando resultado? Se a resposta for sim, por que tem que voltar presencial? Não tem sentido, a não ser que o que esteja por trás, e muitas vezes está por trás, uma necessidade de se manter um microgerenciamento, um controle de supervisão. Né? Não, mas o meu supervisor vai supervisionar quem? Então, quer dizer que o teu supervisor tem que ficar olhando a pessoa? Porque quando surgiu esse cargo de supervisor, literalmente o cara fazia isso, né? Tinha uma supervisão para olhar o que o cara estava fazendo. Ou seja, talvez o que esteja por trás dessa volta presencial não seja necessariamente uma necessidade real do profissional conseguir desempenhar melhor o seu papel presencial do que remoto, porque já está provado. Né? Eu, pelo menos, passei de março de 2019, né? Começou a pandemia, foi isso? Já perdi até as datas. Não. Enfim, desde que começou a pandemia, que eu estou trabalhando remotamente, liderando projetos, né, para uma empresa em São Paulo, e tivemos várias entregas. Os nossos ciclos de entregas, né, de 6 meses foram garantidos. Inclusive, as equipes que estavam desenvolvendo os produtos, desenvolvendo de forma remota e distribuída no Brasil inteiro, e funcionou muito bem. A minha equipe está esparramada então, pelo Brasil. Se tiver que voltar no presencial, concordo plenamente, Annelise. Sem dúvida, sem dúvida. Só o Rafa tem uma pergunta aí, Rafa, mas só adicionando um pouquinho. O cliente que eu estou atuando é de Manaus, eu estou de Fortaleza, então eu não quero morar em Manaus, com todo respeito, né? Tem nada contra Manaus, né, Alisson? Não, eu adoro peixe, entendeu? Eu vou lá visitar, eu acho que no próximo mês, tudo, mas visitar, entender, estar um pouco mais imerso, né, na cultura da empresa e voltar para Fortaleza, né? Tem friozinho lá em novembro, viu? Foi. Em novembro é frio lá, você vai pegar neve. Frio? Eu tô pensar que lá é mais quente que Fortaleza? Você não tem nem noção. Eu peguei 38 graus lá, 10 horas da noite. Aí não faz 38 graus nem meio-dia. Não, aqui nesse momento tá 27, mas chega a 30, 32 no máximo. No máximo faz 38 à noite. Não, eu queria boa noite aí a todos aí. Boa noite, Rafael. Só compartilhar com vocês esse sentimento. Eu venho aí da área de TI, né? E trabalhei já com gestão, já fui monitorado, já monitorei e já passei pelos dois lados da moeda, né? E aí eu via muito essa necessidade de a gente falar para nós mesmos assim, pô, mas tem que estar mesmo do lado da mesa da pessoa para trabalhar, né? Será que é esse o conceito de responsabilidade, né, de autonomia, né? E aí me traz algumas coisas assim que eu anotei assim nesse tempo que eu venho vendo, que assim, primeiro a gente ganha um amadurecimento muito grande referente a métricas. Como os times hoje estão à distância, né? Você acompanha o quê? O resultado de evolução do seu time, né? Então, você hoje, se você não for baseado na métrica, você está baseado a vento. Então, eu acho que é basicamente isso. Hoje a gente fala assim, pô, meu time tá lá, tá trabalhando. O que vai gerar para mim? O que eu vou ganhar com isso no final? O resultado, as métricas, a evolução. E em cima de métricas eu vou ser um pouco frio e vou fazer o cálculo de melhoria do meu time. Então, hoje nós somos forçados, né, mesmo que seja a distância, a falar, eu vou parar um tempo do meu dia e eu vou olhar para as métricas do time. Sejam elas métricas de evolução, sejam elas métricas de qualidade, sejam elas métricas de algum gap que você esteja tendo com o seu time. Então, acho que a distância fez a gente aprimorar bastante isso, essa evolução digital, né? Você acompanhar o resultado do todo e não ficar acompanhando o ping do dia, né? Eu acho que é esse o ponto. E, assim, não só isso, pessoal, eu acho que, assim, separou um pouco do show e do milho. Na minha opinião, assim, a gente parou com aquela coisa de politicagem, sabe? Aquela coisa de ficar horas e horas dando resultado do lado da mesa do companheiro, só batendo um papo, em vez de geralmente trabalhar e gerar o resultado. Eu sou uma pessoa que eu sento na minha mesa às 6 horas da manhã
e eu paro 7 horas da noite. Né? Rafa, 6 horas da manhã mesmo? 6 horas da manhã mesmo. Só paro para dar aquela corridinha de 40 minutos e volto. E às vezes eu olho assim e falo, pô, mas eu levantei da cadeira 2, 3 vezes. Então, acho que para as pessoas que sempre trabalharam por resultados, que queriam gerar resultados, e que muitas vezes eram até encobertas por N condições ali dentro da estrutura da empresa, né? Você trabalhava muito, mas você não conseguia mostrar o seu trabalho, a sua evolução, né? Por N condições ali no momento. Hoje, essas pessoas à distância, elas mostram o resultado delas trabalhando. Não, eu não conseguia falar com o presidente, agora eu chamo ele no chat e falo com ele. E nem ninguém está vendo eu entrar na sala dele. Olha, Annelise, eu estou na sala do presidente. Né? Então, você vê alguns aspectos. É bem interessante. A gente não tem mais tempo para fofoca, né? A gente tem que resolver os assuntos. Uma coisa que eu coloquei de fazer esses eventos, né? Agora que as coisas estão melhores. Eu preciso fazer alguns eventos, porque eu preciso reunir de vez em quando o pessoal, porque cada um está no estado. E aí a empresa falou, ok, você quer fazer, a gente sabe que tem valor, e aí a gente faz um exame de PCR quando entra na empresa para fazer a dinâmica e faz um exame de PCR quando sai. Então, isso não só faz com que o pessoal vá motivado a participar e tudo, mas se sente seguro também em voltar para casa, para a família. A gente teve até um caso de um amigo do trabalho que na hora de fazer no final deu Covid, a empresa na mesma hora botou ele dentro de um hotel, ele ficou lá monitorado, todo dia fazendo exame, tudo até voltar para casa. Então, eu acho que assim, a empresa tem um foco muito grande em pessoas, né? A gente trabalha muito com essa parte pessoal. E foi até engraçado, semana passada a gente teve um evento de liderança e teve um líder que falou assim, mas se eu for ficar fazendo one-on-one com a minha equipe, eu não faço mais nada dessa vida. E aí o RH falou, mas você está aí justamente porque tem uma equipe e você precisa cuidar. E aí nós caímos na gargalhada, tipo assim, eu acho que ele nem se tocou, né, que ficou muito visível, que ele acha um porre falar com as pessoas ou cuidar das pessoas, né? Então, aparece muito isso. E eu tirei muita coisa boa, assim, da pandemia. Eu acho que a empresa também tirou, a gente amadureceu muito, a empresa cresceu absurdamente e agora a gente está correndo atrás, porque vende muito e aí você não tem ferramenta, não tem processo, tem que contratar gente. A área de TI a gente tinha 8 pessoas, a gente está com 40. Ainda estou tendo que contratar mais gente. Olha, uma reclamação que faz um ano que eu não escuto os desenvolvedores reclamar, né? Que os desenvolvedores têm que chegar cedo na empresa, né? Gente, hoje em dia, você dá para uma equipe aí de desenvolvedor, uma equipe de criação, não chamo nem de desenvolvedor, eu chamo de equipe de criação, a oportunidade de falar, amigo, trabalha o horário que você quiser, faz como você quiser, só me dá o resultado que eu preciso. Isso é extraordinário, gente. Não, e você nem vê a roupa. Você não vê mais a roupa que o cara está trabalhando. A gente tentava isso há muitos anos, com várias técnicas e não conseguia. A gente levava chocolatinho na mesa e não resolvia. Hoje em dia, eles estão no ambiente agradável deles. E às vezes eu escuto até uma instituição ou outra falando, mas as pessoas querem voltar. Sim, eu não sou extremista, de forma alguma, gente. O contato one-on-one com as pessoas é muito importante, face-to-face, né? É muito importante isso, gente, sabe? Mas qual a periodicidade, né? E outra coisa, hoje em dia, como você mesmo comentou, hoje em dia eu consigo contratar uma pessoa extremamente profissional de Fortaleza. Eu tenho na minha equipe uma pessoa extraordinária. Você pode trabalhar com uma empresa de Londres, você pode trabalhar com uma empresa em Portugal, você pode trabalhar com os Estados Unidos. Contratar uma pessoa de São Paulo, não. Eu tenho uma pessoa extraordinária de Fortaleza, eu tenho outra pessoa extraordinária do Rio Grande do Sul, sabe? É muito bom isso, gente. Muito bom. Só queria reforçar essa pontuação. Ari vai botar a lenha na fogueira. Não, eu acho legal isso que o Rafael está falando, né? Mas é interessante ouvir todo mundo, porque o que é que eu percebo, né? Diferentes modelos mentais, diferentes experiências de cada um e diferentes realidades. Porque, assim, eu concordo com tudo que vocês falaram. Para mim, a pandemia ela acelerou o processo de transformação digital, acelerou o processo de confiança. Eu vi empresas que, às vezes, para você conseguir um acesso, você demorava 3 meses, de repente, em 2 dias, eles liberaram por questão de necessidade, né? Mas a cultura da empresa, quando ela é baseada na falta de confiança, muitas vezes ela transferiu isso também para o modelo digital. Então, assim, quando a gente trabalha com consultoria e trafega em vários contextos diferentes, então, assim, pra vocês terem uma ideia, teve um ano que eu rodei 14 grandes empresas num ano. Foi um absurdo.
e quase todos os bancos telefônicos que vocês imaginarem aí, para não citar nomes de seguradoras, são ambientes bem complexos, os ambientes de financial service, bem mais até do que o de varejo. E o que eu vejo, tá? Existem ambientes que eles, apesar de você estar remoto, que eles fazem um controle maior do que no presencial, porque a falta de confiança já existia, então eles ficam toda hora desconfiando da pessoa. Então, pra vocês terem uma ideia, tem empresa que tem métricas da quantidade de horas que você passa em reunião, do monitoramento da quantidade das 8 horas por dia que você ou está em chat ou está em reunião, que para ele você está produzindo se você estiver ocupado. E não é isso, entendeu? Se você estiver interagindo com pessoas. Existem esse monitoramento. Existem pessoas que, se ela fica 5 minutos ausente do computador, ela tem que avisar, porque senão ela tem punição. Acreditem, existem empresas... Ari, por isso que eu larguei a consultoria. Eu entendo, né? Isso está certo. E eu tive do outro lado da moeda, né? Mas, assim, de toda forma, né, Annelise? Eu acho que toda a bagagem que você teve, experiência, a gente adquire quando a gente trafega por ambientes diferentes. O que você consegue ver que você faz num contexto, às vezes, de um banco que funcionou, se você fazer no outro, pode dar totalmente errado. Você tem que reanalisar todo o contexto, toda a cultura, adaptar, mexer, né? Analisar realmente o contexto. Né? Então, assim, eu tenho equipes de desenvolvedores, assim, que, na empresa que eu estou, na consultoria que eu atuo, a gente tem em torno de 400 desenvolvedores alocados, tá? E, gente, não é brincadeira. Eu acho que a pessoa ela tem que trabalhar onde ela se sente bem. Então, assim, se o cara produz, se sente bem de forma remota, e ele tem condições para trabalhar remoto, excelente. Mas tem casos de pessoas que estão implorando para voltar para um ambiente de trabalho. Por quê? Porque ele mora num quartinho que ele não tem espaço, ele não tem estrutura, tem gente que tem família dentro, que não consegue se concentrar, que teve que alugar, sabe, sair de casa e para coworking, tá? Mesmo em pandemia, porque não tem condições de trabalho. Então, assim, a gente chegou até a abrir a empresa para alguma dessas pessoas, para elas poderem se deslocarem para poder trabalhar até lá. Existem perfis diferentes de pessoas também. Eu entendo, a Annelisa, muitas de pessoas também, mas, assim, se eu ficar sem contato, sem interação, cara, isso me mina, às vezes, de ir além, sabe? É diferente, eu concordo com esse lance do acesso que a Annelise falou, né? E não tem mais barreiras de sala, né, de reunião, de reserva, só que a gente arrumou um problema também. Agora o pessoal faz reunião em cima de reunião, de hora em hora, não dá nem 15 minutos. Você engargalou, o Rafael acabou de dizer, você trabalhar de 6 às 7 não é normal, você está trabalhando... Mas tem a malandragem aí. 13 horas. Tem a malandragem aí. Você tem que pegar a malandragem que você ainda não pegou a malandragem. Do quê? Você botar slots ali no meio da reunião. Aí então, você fala assim, já tem uma reunião marcada, eu vou ver se eu consigo ir na sua, entendeu? Isso, eu boto. Fica esperto. E eu coloco, tipo assim, eu acho que reunião não é para marcar de 1 hora, marca de 45 minutos, que aí pelo menos você tem aqueles 15 minutos para você respirar, fazer alguma coisa, né? Então, houve esse excesso de reuniões que se multiplicou, houve um excesso de trabalho também que eu percebi das pessoas trabalhando até mais de forma remota do que de forma presencial, né? Porque a gente não tem mais deslocamento, né? E na boa, pessoal, a gente não pode considerar que a gente trabalhou um ano remoto, me desculpa. A gente trabalhou em pandemia. Quem aqui não tem alguém que ficou doente ou sofreu dessa doença, um parente próximo que morreu, ou que não passou por um momento de estresse, ou o número de terapias aumentou absurdamente, o número de pessoas que tem pirado, assim, tem se saturado, é absurdo, certo? E eu vejo que nunca, mais um motivo, nunca se precisou tanto de uma gestão humanizada como nesse momento. Tá? Então, é muito legal você ter essa questão do trabalho, né, remoto, mas você precisa criar mecanismos para humanizar isso. Né? Acho que é esse o ponto ali. A gente está numa fase de transformação, sabe?
Na minha opinião, a gente está numa fase de transformação. O que a gente deveria ter feito com calma, com paciência, com jeitinho, com negociação, a gente jogou tudo num ano só. Verdade. Isso foi radical. E agora a gente vai ter que se transformar e vai se adaptar. E é como você comentou, uma parte vai voltar, outra parte vai ficar híbrida, outra parte vai ficar totalmente Não é remota. sustentável a gente manter isso e nem é viável a gente voltar para o que era antes. Mas Eu acho que a agora gente caminha para o modelo híbrido. vou ser o chato aqui, tá bom? Massa, a gente tem muitos assuntos aí, mas vamos só voltar um pouquinho no assunto do Meetup. Desculpe a Ari, desculpe o Rafa fala demais pra caramba, por isso que eu saí da via, tá uma brincadeira. Mas vamos lá, então, assim, no começo a gente estava falando sobre transformação digital, a gente estava colaborando. O Ari falou um pouco sobre as comunidades aqui no Ceará, que tinha bastante, depois perdeu força, o Edson teve uma pimentinha aí e tudo. Mas o ponto aqui do Meetup, a gente falou muito sobre transformação digital, mas como é que a gente consegue engajar pessoas nesse cenário que o Ari acabou de comentar, né? A gente está, beleza, tá trabalhando em casa ou em outro local que você possa trabalhar, né? É um ponto. Mas como é que eu consigo estar engajado em algo nesse momento de pandemia? Aí eu estou botando um pouco mais de pandemia, né? Mais afinco, porque é o momento atual, por mais que cada um já tomou sua segunda dose, né? Talvez, o Rafa é muito novinho, não tomou, mas os demais tomaram. Como é que engaja nesse momento de transformação digital? E outro ponto, só para dar uma pimentinha também, eu acho que ano passado para cá a gente viu muitas empresas falando de transformação digital, eu mesmo tive vários meetups sobre isso, workshop, não sei o que mais lá, e muitas estão pivotando bastante sobre isso. Enfim. Se estiver pivotando, ainda está bom, né? Vamos lá. Beleza, aí concluímos nossa transformação digital. O que é isso? Concluir é triste, né? Porque quando você se transforma, nunca mais você volta para o estado normal, né? É igual aquela frase, depois que seu cérebro abre, nunca mais você vai voltar para o estado que você estava. Você cai num ciclo de evolução e aprendizado. Então, engajar pessoas hoje, eu acho que é a grande cereja do bolo, tá? Por quê? A gente tem o RH, que é RH, não é gestão de pessoas. A gente tem um chefe que não é o líder. E a gente tem um desencontro de cultura. Qual é a nossa cultura que hoje a gente tem para onde a gente quer estar? Então, se vende muito uma cultura que muitas das vezes nem existe. O que é cultura? É comportamento, é rotina, é o que identifica aquela empresa. Então, é muito engraçado que LinkedIn, eu vejo lá, não, nós temos uma cultura e tal, tem vários amigos que estão lá, estão pedindo, pelo amor de Deus, para sair da empresa, e eu vejo essa venda. Então, não adianta, gente, o TI é um ovo. Se a gente quiser saber daquela empresa, nós vamos lá no LinkedIn, coloca o nome da empresa e vê. Ih, fulano trabalha lá, vou atrás de fulano. Fulano, e aí? É bom o ambiente? E a porcaria, isso tudo é propaganda, Nelis, não funciona, é uma porra. Entendeu? Então, eu acho que assim, enquanto a gente não tiver a transparência e assumir o que realmente a gente tem, como a gente melhora, não adianta. Então, se eu tenho um RH que tem medo de falar, porque já trabalhei em empresas que eu chegava para o RH e falava, ok, nós estamos numa transformação ágil. Vem cá, dá a mão, nós vamos fazer junto, nós vamos contratar junto, nós vamos treinar junto. Não, porque isso é um trabalho do RH. Não, querida, amor, isso é um trabalho de todos, não é um trabalho do RH. Porque você vai precisar da competência técnica que eu preciso de passar para contratar e eu vou precisar das competências comportamentais que o RH tem que avaliar. Então, a gente tem que se unir e não desapartar. Por isso que eu sou muito contra RH ágil. Quando eu ouço RH ágil, parece que só o RH é ágil, o resto da empresa não. Como assim, gente? Né? Quando a gente fala da transformação, é óbvio que isso vai para todas as áreas de negócio da empresa. A gente começa por TI porque é o calcanhar de Aquiles, né? TI é tempo indeterminado, não entrega, não cumpre prazo, não faz com qualidade. Então, a gente começa por TI, mas TI tem braço no RH, tem braço no comercial, tem braço no operacional, tem braço no relacionamento. Então, quando a gente começa a rodar TI, começa a aparecer os gargalos nas outras áreas. E é aí que vem a transformação, é aí que a gente começa a inflar e começa a levar. Então, não existe RH ágil, não é RH que tem que puxar, RH tem que ajudar. E é essa mentalidade que eu fico vendo
de engajar. Quando a gente fala engajar, eu tenho que pensar o seguinte: qual a cultura que eu quero e qual a cultura que eu tenho hoje? Como é que eu faço essa mudança? Trazendo pessoas que têm esse mindset do que eu quero no futuro. Tem pessoas que não vão se encaixar e são um organismo como se fosse uma célula. Elas mesmas vão sair, elas mesmas vão procurar. Ok, nós vamos ganhar pessoas e nós vamos perder pessoas. A balança vai estar equilibrada. Agora, a grande cereja do bolo é como eu mantenho essas pessoas. Que foi uma pergunta que eu fiz para o meu diretor, estou até mudando agora de área, porque eu falei, você quer talento, mas você consegue lidar com talento? Você não consegue. Porque quando você vem e faz as perguntas, não, mas a resposta é, eu sou o diretor. Não, não perguntei quem é você. Eu estou perguntando como você vai me ajudar com isso. Não, mas eu sou o diretor. Não, desce da cadeirinha, vem trabalhar comigo. Então, não adianta. Aí a gente tem que ter frentes de trabalho para engajar pessoas. Não adianta eu ter uma RH que engaja, que faz evento, que trabalha a cultura, se eu tenho chefe em vez de líder. Né? Então, os problemas já começam ali. Quando eu dou autonomia para o time, o chefe já fala, não, mas eu dou uma carteirada, para de fazer o que você está fazendo e faz o que eu quero. Não, mas isso aí vai contra o que a gente está fazendo no sprint. Não quero saber. Eu mando aqui. Né? Aí vai todo o engajamento por água abaixo, porque veio a carteirada. Então, a gente tem que pensar em engajar pessoas, mas quem estão do lado dessas pessoas? Gestores, o RH, os líderes, o plano de carreira, né? Aí a gente vê OKR, né? O que a gente precisa trabalhar individualmente para atingir metas profissionais e metas de negócio, que é muito mais complexo de se fazer. Então, tem uma série de desdobramentos que precisam ser feitos para engajar. Porque senão a pessoa vai entrar engajada e ela vai desmotivando, até chegar a um ponto que ela fala, meu lugar não é aqui, eu vou sair. Engajar valores. Pega esse ponto rapidinho, e eu acho que o Wes vai querer também comentar sobre isso, que foi um ponto que ele estava conversando uma vez. Eu vejo muitas empresas trabalhando com reter talentos, né? Trabalhar assim, não, vai receber uma proposta, vamos tentar cobrir a proposta. Eu já passei por isso há muito tempo, acho que quando eu entrei na TI. Tem funcionários que se aproveitam, né, da cobertura. Aí, assim, eu não vou ir atrás para tentar reter o talento, o rapaz fulano, ciclano e tal, porque tá virando, como é que chama? Tipo, tô pagando mais, leilão, né? Fala muito aqui, fala muito de leilão. Aí, assim, eu acho que cada um tem um pontinho de experiência para trocar sobre isso. Aí eu espero puxar a Anne um pouquinho, acho que mais pode complementar. Eu estou querendo engajar o time, estou falando de cultura, mas a cultura realmente para mim, cultura no dia a dia, né? Você trabalha muito isso, do que estar só no site, sim, ou nas paredes, né? Então, é muito isso. Mas como é que eu vou engajar se, por um lado, tem que ter um time que vai reter meu talento, por outro lado, eu tenho que esperar que a pessoa receba uma proposta, me dar uma contraproposta. Vou pegar essa salada, Anne. Como é que a gente trabalha o engajamento? Primeiro que você tem que saber o que são os valores de cada pessoa, como é que cada pessoa é motivada de uma forma. Então, tem pessoas que vão ser motivadas pelo dinheiro, outras vão ser motivadas pelo ambiente de trabalho, outras vão ser motivadas pela entrega do produto. Se você não consegue se aproximar do seu funcionário e ouvir o que ele tem para te dizer, nossa, já começou errado. E aí você pode usar até aquelas cartinhas do Move Motivators que tem ali, maestria, valores, né, dinheiro. Pega aquelas cartinhas ali e faz individualmente para a pessoa. O que te motiva? Prioriza para mim, numa ordem crescente, o que tem mais valor para você e o que tem menos valor. Ali você vai descobrir como é cada indivíduo, né? Como que as pessoas... O que fez as pessoas estarem ali? Eu sempre faço uma pergunta quando eu estou fazendo entrevista. Como que você descobriu a empresa? E o que fez você quis vir aqui e tentar a vaga? Porque isso é interessante. Ele vai falar, foi pelo dinheiro, foi pelo benefício, foi pela estabilidade, foi pela cultura. Isso é um indicador, como o Rafael falou. Eu posso, em cima desse indicador, trabalhar vários pontos de evolução dentro da empresa. Então, o que eu vejo hoje é que a gente, primeiro, muitas empresas não sabem o que elas são, o que elas querem, e muito menos consegue dar essa visão para os funcionários. Então, eu vou engajar sim e eu vou reter sim.
mas se eu souber o que eu quero e se onde eu estou, eu vou conseguir o que eu quero. Do contrário, quem me dá mais dinheiro, eu vou, né? Como diz um amigo, Nelise, empresa é tudo a mesma merda. Quem te pagar mais vai, porque é tudo a mesma merda. Né? E eu não gosto de pensar assim. Eu acho que todas têm algo para acrescentar a gente. Né? Então, empresa, empregabilidade, a gente está passando por isso agora. Tem muito, né? Oferta, todo dia tem oferta. Mas o que engaja você? Você quer fazer parte do quê? Aí entra naquela constelação sistêmica, né? Eu quero pertencer a algo. O que esse funcionário quer pertencer? Ele quer fazer parte do quê? E o que tem valor para ele? Posso dar 2 dedinhos para poder sair, Alisson? Aí eu já... Bom, pegando o gancho da Annelise, concordo, acho que a gente tem que ouvir as pessoas se motivam por situações diferentes, mas eu posso dizer o que não engaja, eu tenho visto. Os caras chegarem e dizerem assim, ó, você agora é Scrum Master, você é PO, nós vamos fazer ágil, precisamos fazer dele, precisamos fazer plane, e as pessoas não entendem, eles não têm a consciência do porquê eles fazem determinadas práticas, do porquê eles precisam aprender novas coisas. Então, esse lance da transformação, ela está sendo muito empurrada. Então, tudo que é empurrado, cara, você engole, você cria medo, você cria resistência. Tem lá o modelo ADK, né? Para você ter uma mudança consistente, você tem que ter consciência da mudança, o desejo de mudar, o conhecimento necessário para poder mudar, a habilidade de praticar essa mudança e o reforço. Que se o reforço não for muito forte, você tende a voltar para o estado anterior. Né? E aí, o lance de transformação, para mim, ele é muito vago, porque você melhora e piora. E o ser humano é assim. A metamorfose, que seria uma lagarta virar uma borboleta e não voltar mais, aí você chegar nesse estágio é mais complexo. Para você dar esse passo para frente, você tem que ter um reforço, uma repetição muito grande, uma consciência muito grande do benefício que aquilo vai te trazer, e acreditar e buscar essa evolução constante. Né? Então, quando você cria mecanismos para engajar, como é que eu vejo? Cara, eu digo, cara, primeiro eu escuto as pessoas, como a Annelise colocou, ouço todo mundo, né, sem julgar, sem dizer o que é certo ou errado, mas simplesmente ouvir as pessoas, mas fazer algumas perguntas mais profundas para analisar um contexto. Né? Depois disso, analisando aquele contexto de pessoas, de comportamento que a gente tem ali, eu vou tentar mexer no ambiente, criar melhores práticas para tentar integrar aquelas pessoas. E como? Primeiro, trazendo a mudança e a transformação para que ela seja puxada, para que as pessoas se interessem em fazer aquilo, para que eles vejam benefício realmente de fazer aquilo, para que eles queiram de fato. Né? Então, você tem que dizer, cara, isso daqui é por isso, quer experimentar de outra forma? Vamos experimentar. Vamos ver que benefício vai trazer. Mostra números, mostra resultado, melhorou a tua qualidade de vida, colhe feedbacks. Né? Feedback, para mim, é o melhor termômetro. Também as pessoas têm medo de feedback porque foi uma palavra que foi muito agressiva, foi muito feedback durante muito tempo. Né? Feedback é para ajudar a pessoa a crescer, e não para julgar, e não para condenar, que é como a maioria usa. Então, se você usar isso da forma correta, se você fazer as pessoas se interessarem por algo, para elas puxarem aquilo e se apaixonarem para vender por mais um, isso aí formando um exército de pessoas que queiram evoluir, que queiram mudar, é um bom começo. Como é que eu começo? Por mim. Eu tenho que começar a me relacionar diferente com as pessoas. Não vou esperar que eles mudem a relação deles comigo. Vou tentar respeitá-los e vai partir de mim tentar criar condições para que eles se motivem, um ambiente e se engajem. Valeu, pessoal. Tem que ir. Nelise, bom te ver. Adorei te ver. Vê se não some, não, hein? Valeu. Tudo de bom. Quer comentar mais alguma coisa nesse ponto, Rafa? Tá se coçando aí, eu sei. Mas não pode falar também, fica à vontade, tá bom? Gente, assim, eu tô fazendo um teste aqui, né? Eu tô com 3 equipes aqui, né? E aí eu fiz a somatória aqui de turnover, né? De 3 delas. E eu achei um resultado muito positivo, né? Nos últimos 6 meses, a gente teve 0 de turnover em 2 equipes, né? E, a princípio, eu fui bem humilde. Falei, não, é por conta do ambiente, por causa do PO. E depois eu falei, não, eu acho que eu devo ter
uma pitadinha aqui, né? Eu vou analisar o que eu estou fazendo de bom aqui, porque a outra equipe está precisando de ajuda, e eu vou tentar melhorar esse processo lá na outra equipe. E o que eu tenho para trazer, acho que vai muito de acordo com o que o Ari falou. Acho que, primeiro, que um agilista ele vive de sistema de feedback, né? Então, eu não diria nem que é um agilista, um bom profissional, ele vive de sistema de feedback. Se você for um líder, se você for um diretor, se você for um desenvolvedor, se você for um analista, qualquer coisa que você for fazer, viva de sistema de feedback. Saiba ouvir as pessoas, saiba entrar e trazer um pouquinho do seu conhecimento ali também, da sua opinião para as pessoas e compartilhar com elas, e engajar as pessoas para acreditar no valor do que elas estão fazendo. É justamente o que a Ari falou. Eu passei recentemente por um processo onde eu tive que explicar para as pessoas por que eles faziam review, por que eles faziam a retrô, por que eles faziam refinamento. Porque, na verdade, a retrô era no refinamento, o refinamento era na review e a review era na planning, né? Eu tive que, com carinho, com jeitinho, chegar e falar, não, galera, qual que é o valor da planning? É para planejar, é para a gente parar aqui e ver como que a gente vai fazer, né? Qual que é o valor da review? É para vocês apresentarem tudo que vocês desenvolveram. Gente, olha o valor que vocês desenvolveram aqui, né? E isso é um trabalho muito, muito pequenininho, de conta-gotas, que você vai lá todo dia e vai tentando fazer, até que uma hora a galera começa a enxergar um valor grande nisso, né? E não quer mais voltar para qualquer outra forma que não seja essa, né? Por quê? Porque consegue mostrar esse valor, né? Então, eu acho que é bem na linha do que o Ari estava falando mesmo. Você primeiro precisa entender o ambiente, depois você precisa conseguir vender isso para as pessoas. Eu acho que um bom agilista, ele também é um bom vendedor, né? Um bom PO, ele também é um bom vendedor. O agilista, ele vende que a forma de trabalho é boa, né? Então, não adianta só estar no livro que é bom, não adianta só estar escrito que uma empresa ganhou milhões com isso. Não, traz para o dia a dia das pessoas, traz para o café, para a água, para o banheiro que ela vai usar. Vamos lá, vamos ver se elas vão acreditar realmente isso melhorou a vida delas, né? O PO, ele tem que ser um vendedor, porque ele tem que acreditar no produto que ele está fazendo. Ele tem que fazer uma equipe inteira acreditar que aquele produto vai ser o melhor do mundo. E então, quando a gente empurra as pessoas para o papel sem saber as soft skills dela, é muito engraçado que, assim, 7 anos eu rodei o país sendo consultora. Você chega para fazer transformação e faz uma entrevista com o gestor da área e fala assim, quem que tem... Você não está falando de papel, tá? Você está falando de soft skill. Quem que hoje... Soft skill e hard skill. Quem hoje tem conhecimento do negócio, que realmente conhece, quer contribuir, não sei. Aí... Quando não sabe, a proposta é, vamos fazer um treinamento, e nesse treinamento genérico de agilidade, pelas pessoas, as perguntas, os comportamentos, eu consigo ver o que cada pessoa se encaixa melhor. E aquela que eu tiver dúvida, eu faço uma entrevista. E aí você fica pensando, gente, as pessoas que estão trabalhando no dia a dia, no lado, não sabem, não conhecem os profissionais. E a gente que vem de fora tem que fazer esse trabalho de reconhecer o soft e hard skill para poder colocar no perfil. E esse trabalho que a gente faz, quando a gente consegue pegar o que a pessoa tem de melhor, que eu sempre falo isso, né? Você tem que extrair o que a pessoa tem de melhor para poder ela se engajar com o trabalho. Quando você consegue fazer isso, você ganha a confiança da pessoa. E esse ponto que você está falando, Rafael, eu tive um PO que teve uma proposta agora para sair da empresa, para ganhar mais, bem mais, e ele falou, eu não vou, porque o head de produto aí é igual a minha galega que briga com todo mundo? Não é. Eu vou ficar sem conseguir fazer o meu produto, então eu não vou. Aí a empresa veio e me fez uma proposta. Olha, a gente ouviu falar que você é muito boa, head de produto, quero saber se você não quer ir. Eu falei, que isso? Mas como é que a pessoa sabe assim? Eu não conheço essa empresa, não conheço... Não, é que a gente foi abordar um funcionário seu, ele falou que só ia se você fosse junto. Aí eu falei, né, para você ver o laço de confiança, né? A equipe se sente protegida, sabe que quando tem que comprar as brigas, eu compro mesmo, e eu não gosto de brigar com ninguém, mas se eu entrar, meu filho, sai de baixo, que eu vou levantar todos os pontos. Mas se sentem transparente, tem essa ligação de confiança. Então, isso é muito bom para a gente como líder, e é muito bom para eles também, porque ninguém vê como uma hierarquia, a gente vê como uma parceria. A gente precisa dela assim como ela precisa da gente. E isso, gente, confiança, a gente conquista todo dia, a gente constrói confiança, né? E tem que ser assim. Então, eu acho que é isso aí que o Rafael falou, pegando um gancho de tudo aí que ele tinha comentado.
Puxar um ponto aqui, Ania. A gente falou de engajamento, pegou transformação digital um pouco, mas no Meetup como um todo a gente falou de transformação digital, engajando pessoas com entregas em qualidade, né? Enfim, como é que eu consigo engajar o time para entregar algo que tenha qualidade? Tudo que eu entrego tem que ter qualidade, qualidade virou um commodity, como é que a gente vê isso? Se não tiver qualidade, você vai ter retrabalho. Aí você vai começar a ter time de sustentação, como eu vejo aí fora. O que é a minha visão, tá? A agilidade ela é vendida de uma forma errada, ela é vendida como rápido, eu entrego rápido. E é muito legal que eu fazia um exercício com as empresas assim, vamos, se quer botar sprint, vamos botar sprint, mas eu não falava nada que ia acontecer, tá? Você tem que deixar dar problema, os erros vir para falar, bom, doeu, agora a gente faz isso para melhorar, porque se você falar, vai doer, ela está jogando contra. Ela está falando que vai dar errado. Eu contratei ela como consultora para falar que vai dar errado. Então, boca de siri, monta os times, não faz área cross, funcionando como família, deixa tudo funcionando normal, mas só junta as pessoas. E aí você começa a ver que em um mês de 2 sprints, você teve o dobro de bug que tinha quando era o waterfall. E aí o diretor vem possesso, né? Vem sempre alguém lá de cima e fala, olha, Elisa, esse negócio de ágil não funciona porcaria nenhuma. Indicador lá está com o dobro de bug. E aí eu falo, está com o dobro de bug? Porque você não preparou o parque tecnológico, você não envolveu a infra, você não envolveu a arquitetura, você não envolveu o banco, você não investiu em QA. Vamos começar a fazer esse trabalho? Aí, quando a gente começa a fazer DOR, DOD, automatização de teste, que não tem, põe uma ferramenta para fazer integração contínua, um Jenkins, um Azure DevOps, aí, quando começa a funcionar, todo mundo com aquele sentimento de orgulho, né? Nossa, agora a quantidade de bug está caindo, né? Então, você tem que deixar a dor para vir a solução. E aí, essa coisa da qualidade, você tem várias métricas para você coletar. A principal para mim é o usuário e cliente estar satisfeito. É ele que está pagando tudo isso aqui. Então, se ele não estiver satisfeito, se ele não é ouvido, né, ele é o start do processo e é o fim do processo. É o usuário. É quem está solicitando e quem está ali pedindo. Então, se ele consegue ver que o que ele pediu a gente entregou, e se a gente conseguir ainda superar essa expectativa, nossa, meu amigo, aí tá bom demais. Então, o que eu falo qualidade? A qualidade, ela não é o teste final, como a gente via no Waterfall. Não é 60% do projeto não é teste. A qualidade está lá no início. Quando você vai conceber um produto ou um projeto, traz o pessoal de QA para cá. Deixa eles fazerem as perguntas, eles vão começar a pensar no sistema, eles vão começar a pensar nos impactos, eles vão começar nos cenários de teste que eles precisam fazer, na automatização. Então, se eu não trago esse pessoal desde o início, e aí chega lá no final, o desenvolvedor vai lá, passa o post-it, né? Para a coluna de teste, aí você vê o gargalo, final do sprint acabando, a coluna de teste, tac, tac, e o desenvolvedor tomando um cafezinho e batendo papo. E aí a gente trabalha com agilidade, nós somos um time, se ferre teste. Isso não é agilidade, tá? Então, eu sempre falo isso, um bom agilista, ele tem que se preocupar com tudo. E aí tem um ponto, Alisson, que eu faltar, a engenharia de software. A gente vê muitas pessoas falando de agilidade, mas poucas sabem engenharia de software. O que é engenharia de software? É o meu início, o meu desenvolvimento, o meu teste, a minha entrega. Então, como que eu divido a cadeia de desenvolvimento? Como que é feito isso? Quem que eu envolvo? Quais impactos que tem? E aí eu vejo que o pessoal não tem muita bagagem. Quem já nasceu no ágil, né, que não teve ainda oportunidade de trabalhar dentro de uma empresa, uma fábrica de software, não tem essa experiência. E aí a gente tem que construir isso com o pessoal. Então, eu acho que a qualidade, para mim, acho não, né? Eu tenho certeza, já escrevi até um post, já dei palestra sobre isso, que a cultura de bug, ela só anula a inovação, a melhoria, a satisfação, porque eu começo a ter backlog de bug,
e daqui a pouco o time não consegue, então a gente contrata um fornecedor. Aí você contrata um time de terceiro para fazer sustentação. Aí esse time de terceiro já começa a desanimar com a sustentação. Então, eu construo um produto cheio de bug e defeito e coloco outra pessoa para corrigir. Isso nunca vai dar certo. Né? A gente nunca vai pensar em Kaizen, a gente nunca vai pensar em Lean, a gente nunca vai pensar em ágil fazendo dessa forma. Então, se vocês entrarem no buraco do queijo do desenvolvimento das empresas, vocês vão ver que tem muita coisa ainda seguindo o modelo Taylorismo, né? Eu só aperto o parafuso, eu só aperto a porca, né? Eu só faço isso. Não tem ainda esse trabalho com a visão de time. Pode deixar perguntas também, viu? Compartilhar, fique à vontade. Esses temas que eu estou puxando mais agora realmente é o foco do Meetup. Mas, lógico, dores, experiências, dúvidas vão surgindo com algumas pimentinhas também, né, no decorrer que acontece. Então, assim, eu acho que o Edson queria falar um pouquinho antes, quando a gente estava falando sobre RT, né? A gente está falando realmente de engajamento. Foi um ponto que eu conversei muito com o Edson algumas semanas atrás. Eu te cortei, né, Edson? Fica à vontade que você fala. Na verdade, caiu aqui a internet, galera. Eu tive que resetar o roteador. Mas essa questão do engajamento, né? Eu tive já algumas conversas com o Alisson. Eu vejo algumas iniciativas, até muitas, eu diria, de políticas de retenção de talento. E, para mim, né, e aí é uma experiência, uma opinião muito pessoal, para mim não faz sentido políticas de retenção de talento. Porque existem algumas necessidades que são necessidades universais do ser humano. E tem uma que eu compartilho com muita gente, inclusive é uma dos meus valores, dos quais tem 2 valores que eu não abro mão. Um deles é a liberdade. Quando eu escuto a palavra retenção, eu já tenho uma certa ojeriza disso. Né? Então, para mim, não faz sentido criar políticas de retenção. Já cai a internet. Já cai a internet. Falou em retenção, a internet cai. Né? Vocês viram aí, não é? Literalmente caiu. Então, para mim, faz muito mais sentido, e aí vai muito dentro da linha que você compartilhou, Nelise, de você fazer um trabalho one-on-one para entender quais são as necessidades daquela pessoa que está ali. Porque se fala muito, né, e por muito tempo se falou, hoje eu ainda vejo algumas janelas se abrindo a isso, é muito bom, né, algumas empresas de fato falando e exercendo uma política de entender que não existe só o propósito da empresa. Eu sou um profissional, lógico que eu preciso trabalhar e conhecer o propósito daquela empresa, mas eu também tenho um propósito. Aliás, outra questão que eu também tenho a minha visão, que é o seguinte: você pode ter vários propósitos de vida. Não existe um propósito só, e esse propósito pode mudar, entendeu? E conhecer o propósito daquele profissional, daquela pessoa, não vou nem chamar de profissional, daquele indivíduo, daquele ser humano, faz todo sentido para você trabalhar um engajamento que seja mais, que faça sentido para os 2 lados. Né? Então, para mim, trabalhar uma política de engajamento através de um trabalho de entender os valores individuais de cada um. Tem um empresário aqui em Fortaleza, lembrei agora, é importante compartilhar com vocês, ele não é da área de TI. Não é da área de TI. Ele é um profissional da área de venda de caminhões. Venda de caminhões. Não tem nada a ver com TI, certo? E uma vez, ele numa live, ele falou uma coisa, né, falando sobre time, falando como ele engajava a galera, não sei o quê. E aí ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse o seguinte: cara, por muito tempo eu achei que o meu objetivo era ganhar dinheiro como empresário. Por muito tempo. Mas por muito tempo mesmo. E fazia tudo para ganhar dinheiro. Cara, se tem que pressionar os funcionários, se tem que impor uma política de medo, né? Aquela política que eu brinco com o Alisson, né? Que é a política da gestão testosterona, né? Que ainda hoje tem muito por aí, né? Gestão testosterona. O cara que bate na mesa, eu tenho não sei o que grande, não sei o que, eu sou, né? E blá, blá, blá. Ainda reina muito no mercado. E aí eu acho que o Ari, né, por ter rodado aí muitas empresas, conhecer muitas empresas, ele sabe muito bem o que é essa política da testosterona, ou a gestão testosterona.
Só que o que acontece? Eu disse, cara, eu comecei a perceber que eu estava fazendo mal às pessoas. Eu comecei a perceber, e aí teve um episódio, aí eu não vou entrar no detalhe, teve um episódio de vida dele que despertou né, essa outra dimensão, um outro olhar para a vida. E aí ele disse o seguinte, hoje o meu objetivo não é mais ganhar dinheiro, o dinheiro vem como consequência, mas o meu objetivo é ajudar os meus colaboradores a realizarem os seus sonhos. E ele, de fato, faz isso. De fato, faz isso. Então, é um cara muito bem sucedido, os maiores vendedores de caminhão aqui do Norte e Nordeste. E no ano passado, ele resolveu, no final do ano, junto com a esposa e filhos e tal, convidar todos os colaboradores para passar o final de ano com tudo pago em Gramado, inclusive com os familiares. Porque ele diz, cara, essa galera esteve comigo o ano inteiro, trabalhando, né, construindo, colaborando, eu vou pelo menos proporcionar um momento aqui, família, para todo mundo junto. Então, para ele, aquilo se tornou uma satisfação. Então, conhecer, né? A Annelise deu um exemplo ali de uma situação que uma pessoa falou, cara, se eu passar o tempo todo fazendo one-on-one, eu não vou fazer mais nada. Mas, cara, esse é um dos seus papéis. Então, um líder que não entende, que não compreende a importância de exercer uma liderança, né, aonde há um desejo genuíno, não é só de interesse outro não, mas um interesse genuíno, de entender os valores dos seus liderados, ele não vai se sustentar por muito tempo. Se ele for um dono de uma empresa, não vai se sustentar por muito tempo. Se ele for um líder de um time, não vai se sustentar por muito tempo. Talvez até se sustente, porque tem alguns casos, inclusive públicos, que não vou citar nomes aqui, porque, enfim, está sendo gravado, eu posso ser processado, mas, inclusive públicos de empresas que tiveram líderes que passaram décadas exercendo essa política do medo, do constrangimento, da humilhação e etc., e não foram demitidos. Situações como essa é o que eu digo que a empresa ela tem uma política de psicopatia corporativa. Né? É uma política que privilegia psicopatas, porque só psicopata que passa tanto tempo humilhando, maltratando as pessoas, não compreendendo a necessidade de cada um e permanece na empresa. Só tem uma razão, é porque a empresa tem um DNA de política ou de clima organizacional que sustenta psicopatas. Então, queria deixar essa visão de que, para mim, o compartilhamento, o engajamento, entendendo os valores de cada um, tem muito mais força do que qualquer outro tipo. Salário, enfim. Ao longo da minha vida profissional, eu raríssimas as vezes, que algum profissional chegou para mim e disse, olha, Edson, vou aceitar uma proposta, infelizmente vou sair da empresa porque o salário é maior. Normalmente não era assim a conversa. Edson, eu estou saindo, recebi uma proposta, a diferença não é tão grande, mas, cara, eu não tenho mais como suportar a falta de transparência ou o desalinhamento. Você fala uma coisa aqui, mas a empresa tem um discurso que não se confirma na prática, é incoerente, etc, etc, etc. Sempre vem a reboque uma questão que, na verdade, é decisória. Tá? É decisório. O salário, a não ser que seja uma disparidade muito grande, mas, salvo essas situações, normalmente as pessoas deixam as empresas por questões de comportamento, de dissociação do que se fala do que se faz. Massa, Edson, esse compartilhamento. Só para lembrar que temos no máximo 12 minutos e 32 segundos, tá bom? Então, que precisão, hein? Estamos chegando no final aqui do Meetup, porque só saber, tem algumas pessoas compartilhando aqui. Fique à vontade, assim, todo mundo fala assim, ambiente seguro, ambiente sei o quê, beleza, aqui é tranquilo, fique à vontade. Só lembro que, como o Edson comentou, né, está sendo gravado, então se você quiser comentar alguma coisa, não tem problema para vocês, tranquilo, fique à vontade. Mas, Anne, tu quer complementar algum ponto, compartilhar algum outro ponto em relação a isso? Enfim, o ponto é muito amplo, né? O assunto para trazer. Tanto que quando convidei a Anne para vir para cá, eu
compartilhei alguns assuntos, né? E ela misturou, não, quero falar de tudo. Aí eu, vixe, então passar o dia todo, né? Eu Enfim. coloquei até ali, né, que a gente contrata profissionais pelo conhecimento técnico e demite pelo mau comportamento. E aí a pergunta que eu fico é, esse profissional ficou 1, 2 anos dentro da empresa e o que fizeram com ele para demitir por mau comportamento? Não fizeram nada, né? Ele foi contratado para trabalhar e ninguém foi lá, ajudou, estendeu a mão e falou, ó, meu amigo, você tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. No livro do Steve Jobs, eu gosto muito de ler aquele livro da biografia dele, que ele fala, a gente perde tanto tempo buscando a pessoa certa para aquele cargo, a pessoa mais fantástica que tem, e aí quando a gente contrata essa pessoa e põe dentro da empresa, a gente não deixa ela trabalhar. A gente fica ali, mas por que você quer fazer isso? Não faz assim não, faz assado. Faz daquele jeito, faz, né? E realmente, se você pensar, é isso que a gente faz. A gente quer contratar o melhor profissional do mercado, mas quando ele entra dentro da empresa e começa a querer fazer o trabalho dele, a gente começa a limitar, né? Não, aqui você não pode mexer. Não, isso daqui não faz parte do seu perfil. Isso daqui, né? E é difícil, é até um ponto legal para falar que depois de 7 anos como consultora rodando o país, você voltar para dentro da empresa e trabalhar como CLT, um agente de mudança, é um desafio desgraçado. Porque você está dentro de uma área tendo que fazer um trabalho, mas a empresa inteira te conhece por ser um agente de mudança. E aí vem, Annelise, como é que eu faço essa dinâmica? Annelise, como é que eu faço aquilo? E você não pode falar, não, desculpa, eu não posso falar para você como faz, porque isso não é da minha área. É de complicado, eu não vou fazer isso, né? Até porque não é o perfil. Então, eu acho que assim, é uma outra pegada, né? Se for pegar a Annelise de 7 anos atrás, quando saiu da empresa, que vinha trabalhando em empresas de CLT, era um perfil. Hoje eu estou bem mais madura, mas hoje eu tenho um fator limitador que é saber dosar o que eu vou passar. Porque se eu passar demais, eu extrapolo. Se eu passar de menos, eu sou impactada. Então, é um exercício. E minha mãe falou assim, não sei por que você voltou para dentro da empresa e tal. Eu falei, mãe, você não sabe como é legal. Né? A gente volta a ter que se adaptar, a ter que se reinventar, a rever comportamento, a rever que as pessoas mudaram o comportamento até por causa da pandemia. Nossa, é um aprendizado assim enorme. Então, é só isso que eu queria colocar, porque as pessoas às vezes acham que assim, já é agilista, está pronto. Eu nunca estou pronta. Né? Cada pessoa que vem traz uma carga de emoção, um problema, uma solução diferente. Eu estou sempre aprendendo, sempre ensinando, experimentando. Então, eu acho muito ruim quando alguém chega e fala assim, tá, como foi chegar aí? Mas chegar onde? Não cheguei em lugar nenhum, continuo trabalhando, entendeu? A gente vai se adaptando e vai evoluindo. Eu acho que esse é o sinal da vida. Espero chegar ao ponto, né, Alisson, meu amigo, de vender um coco lá em Jeri, que é o meu sonho, né? Ficar lá andando de Havaiana e vendendo coco na praia. Agilidade, que isso? Já pensou ter uma amnésia, né? Parar em Jeri, agilidade, não conheço, não, nunca vi falar aqui, eu vendo coco. Nada, acho que daqui uns 8 meses a Anne vai estar em Jeri, no evento do Agiliza. Pode chamar. Uma semana lá, semana de agilidade. Nossa, que melhor, entendeu? Alisson, me chama que eu vou, viu? Vai sair aquela manchete. Annelise foi vista na praia de Mundaú e não sabe nem o que é ágil. Amo Fortaleza, rapaz. Mais um spoiler bacana que a gente está vendo no próximo ano, quando tudo melhorar. Já tinha falado para a Anne também, né? Mas não. Ingerir, que é muito longe daqui, né? São 4 horas aqui de Fortaleza. Vai colocar mais próximo. Não, eu me contento com pouco. Não, eu posso ir para Fortaleza. Olha só, pensa comigo, eu vou para Fortaleza, acabou o evento, parto para Jeri, fico uma semana lá. Aí, viu? Cara, mas tem Cumbuco também, cara. Cumbuco tem. Acho que falar Cumbuco. Mais pra uma hora, meia hora estamos lá, entendeu? Não, meia hora de Fortaleza. Meia hora. Não, pode contar comigo. Já fui. Beleza. Então, assim,
conversando com todos aqui. Primeiramente, vou despedir um pouquinho, né, para não estender muito e tudo, mas todos já trabalharam bastante. O Rafa, desde 6h da manhã, está trabalhando, né? Vou cutucar ele, que é uma ação essa, vou falar com o líder dele, que é um colega meu também, e né? Então, assim, Já botou o pijama, desligou até a câmera. Ó. mandei um print lá pro líder dele, que informação é essa? 6h da manhã trabalhando, foi que escravidão agora? Mudou, foi? Mas assim, Não aí, é. voltou, pronto, ó. É tu mesmo. O Windows ele é muito legal, ele falou assim, estou reiniciando em 5 minutos. Eu falei, o quê? Quando eu falei o quê, já tinha reiniciado, não entendi também. Mas eu faço alguns trabalhos de agilidade, né? E aí eu me preparo primeiro com esse material. É um trabalho fora do trabalho, né? Pagar os boletos, né? É quase isso. É como tá falando. Obrigado muito, Anny. Tá bom por ter aceitado mais uma vez esse convite de estar com a gente. Uma alegria para mim. Eu acho que eu estava conversando com um colega meu, eu não vou citar nomes, né, Edson? E tá falando muito, rapaz, se a gente fosse pagar realmente a hora das pessoas que a gente convida para alguns momentos de compartilhar a experiência, mas não dava não, viu? Mas, enfim, é um momento muito legal. Eu acho que a agilidade vem muito isso de focar em pessoas, né? Quando a gente vê realmente o movimento crescer, fica muito feliz, pelo menos eu fico bastante. Fico muito bastante também quando a gente trabalha, compartilha experiência e vê a pessoa absorveu aquilo e criou realmente seus passos, né? E não fez um Ctrl+C, Ctrl+V, pelo contrário. Ele pegou, ele fez sentido, adquiriu mais conhecimento, adicionou outros pontos e começou a se desenvolver. Então, assim, eu acho bacana isso. E acontece muito, alguns colegas meus também estão na agilidade, por alguns passos que ele foi compartilhando, e alguns canais de YouTube aí de uma colega galega, né? Compartilho bastante, Anny, o canal, então, ponto muito de referência para isso. E só agradecer mesmo, obrigado muito a todos que estão aqui também, o Edson, o Rafa, o Wallace também, que estava lá do PMI, então a gente troca alguns pontos também junto. Os demais também, que eu não conheço ainda, né? E os que ainda vão assistir. Eles vão assistir, né? Tem um que fala assim, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, enfim. Mas, assim, o conteúdo está aí, vai estar compartilhado nos canais, tá bom? Eu agradeço novamente por ter aceitado ter gravado, né? Tamo aí. Mas, pode enfim, chamar que a gente está junto. Agora, se você não me chamar para ir para a praia, você tá ferrado comigo. Você tá no carro. já me chamaram, que tá fazendo um evento. Só me chamam para trabalhar, ninguém me chama para diversão, rapaz. Que isso? Comentaram ontem, estava dirigindo, porque não fazer um evento presencial e tal na praia. Vamos, se for melhorar um pouquinho, né? Convidado, só tem uma lista gigante para convidar já. Mas, enfim, Anny, fique à vontade, queria falar algum ponto, certo? Para divulgar algo, não sei, compartilhar. Enfim, a casa é sua. Só agradecer, pessoal. Eu sei que está todo mundo cansado, porque eu também estou. Meu gás hoje está indo embora. Estou desde 8 horas aí na pegada, já 2 eventos em um dia mais o trabalho. Eu ainda fiz dever de inglês, que eu sou um aluno nascido. Mas eu agradeço demais aí o convite, espero ter ajudado vocês. Tem evento sábado, eu vou estar em outro evento no sábado. Tem muito evento para acontecer até o final de novembro, porque dezembro eu já vou ver Papai Noel. Então, até novembro vai ter muito evento legal aí para acontecer. E é só acompanhar as redes sociais que está lá. Oi? No dezembro está bloqueado a tua agenda já? Já, porque dezembro é entrega de produto, meu amigo. Aí é somebody love, né? O bicho pega. Não dá para chupar cana e cortar a cana ao mesmo tempo, não. Uma coisa ou outra. Mas estou aí à disposição de vocês. Que precisar, nós estamos juntos. Tá bom, então alguém quer comentar? Maravilha, pessoal. Muito bom. Bem, eu só queria agradecer aí, Anny, se eu conseguir absorver 10% do que você me passou referente à qualidade, eu já vou conseguir fazer uma transformação enorme aqui, viu? Então, só queria agradecer. Lelê. Me manda lá por e-mail que eu te ajudo lá. Fechou. Botar fogo no parquinho. Vou botar fogo no parquinho. Ótimo. Só queria agradecer, pessoal. Muito bom, viu? Então, boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, obrigada. Bom descanso.